o que é que trava, né? Como que trava a criatividade, certo? Vamos falar um pouquinho disso aqui, porque ela é uma questão que levanta também. A criatividade, quando ela trava, a sensação que dá, ela é como parece um disco riscado, sabe, um loop. E aí você entra naquilo lá, você tá vivendo a sua vida e pensando nas coisas na vida. De repente, entra nesse giro riscado, e aí você passa a não ver uma solução além daquele mesmo disco riscado. E aí acontece uma coisa, conforme você vai tendo a sua prática, né? Você vai entendendo que são várias fronteiras criativas, o que você pode fazer aqui dentro enquanto você está naquele loop, naquela coisa girando em círculo que não sai do lugar. O que acontece? Você sabe, assim, por exemplo, né? Vou dar um exemplo, acho que vai ser mais fácil de explicar para vocês isso aqui, porque isso aqui vai ficar muito abstrato. Então, como eu falei que parece um disco riscado, certo? Mas quando você entende que na verdade a criatividade são várias fronteiras criativas no meio do seu disco riscado lá, você pode utilizar alguma coisa que você já tenha experimentado enquanto fronteira criativa, né? Enquanto esse outro tipo de contexto. Vamos lá para o exemplo. Por exemplo, você está fazendo um trabalho, você tem que ter ideias de fazer uma composição, e aí você entende que você fala assim, nossa, eu queria uma composição que ela fosse muito expressiva. E você já fez experimentos, por exemplo, de fazer desenho gestual, muito expressivo. Você sabe que o gestual ele carrega uma qualidade de expressão. E você pode ser que já tenha experimentado. Então, na hora que você está no meio daquele negócio, você fala assim, cara, acho que eu vou experimentar um pouco de gesto. Vou para esse universo do gesto, para eu trazer um pouco de vida, por exemplo. E aí você começa a sair, porque a partir disso outra coisa vai se desdobrar e você começa a sair daquela visão limitada que estava dentro daquela sensação que a gente fica, né, de cabresto que vai travando assim mesmo. Então, quando você começa a praticar a partir dessa concepção, dessa ideia, entender isso, que são fronteiras criativas, que são universos pequenos, menores, que você pode experimentar muito dentro de cada contexto desses, de cada universo, o que acontece? Você começa a criar um repertório para lidar com isso. Você começa a ter um repertório. Por exemplo, quem é aluno do Arte Jornada aqui? No Arte Jornada, o que a gente faz lá dentro? Tem várias práticas de fronteiras criativas. A gente cria uma fronteira criativa com os sentidos, por exemplo. Nossa, quais são as coisas que eu consigo experimentar para desenhar e pintar? Não é uma coisa viagem para o além, é para desenhar e pintar. Como que eu posso usar outras percepções, como, por exemplo, o tato? Como que eu posso usar outras percepções, como, por exemplo, o olfato, para desenhar e pintar? Como que isso me inspira? O que isso mexe comigo, né? Dentro de mim mesmo, nas minhas emoções, nas minhas memórias, nos meus registros, o que isso faz comigo? Quando eu ouço uma música, quando eu faço um trabalho gestual, uma modelagem, o que é isso? Entende? Então, são fronteiras criativas de experimentação. Né? Então, você faz fronteiras criativas para experimentação, e aí você vai gerando consciência e você cria esse repertório. Então, e justamente o repertório, você usa, gente, o seu repertório, você usa ele sempre. É que nem repertório de linguagem, é que nem repertório vocabulário, tipo, o seu repertório é seu vocabulário de frases, suas referências. Então, você usa o repertório, justamente, você usa nas suas criações, né? Tudo que você está fazendo, você pode inserir em todas essas ideias que você colocou aqui no seu caderno. E também você pode usar isso num momento que você pode não estar se sentindo tão genial. Mas isso que você tá, esse repertório, essas coisas que você tem, sim, elas cumprem a sua função. Cumprem muito bem a sua função. Às vezes, por quê? Às vezes a gente. Olha isso aqui, gente. Pega esse aqui, esse raciocínio que ele é importante. Às vezes a gente é genial. Ou mais do que isso, né? Às vezes a gente se acha genial. Você tem uma ideia e fala, nossa, essa ideia é muito boa. E às vezes a gente é mesmo.
Mas, enquanto a gente não está sendo genial, que acho que talvez seja a maioria do tempo, a gente está criando estrutura para os nossos próximos passos. Então, a gente está criando esse lugar, seja na sua prática, às vezes na técnica, no autoconhecimento, né? Todo esse estudo, né? Que você vai juntando uma coisa com a outra, e você tá, essa prática, esse repertório, ele está criando uma estrutura para que em algum momento venha você consiga realizar essas suas ideias, que para você são geniais, que para você são importantes, que fala assim, cara, isso aqui faz muito sentido. Então, entende como tudo isso precisa de estrutura, que precisa de contexto. Isso que a gente está criando enquanto isso é o contexto, a estrutura, a coerência dos fatos. Esse contexto, ele é um tipo de estrutura mesmo, que ele é reconhecível, importante, tem que ser criado.